que é o texto de Marcos 10, de 13 a 15. Obrigada, Sérgio. Bom dia aos irmãos, muito bom vê-los. Alguns que fazia tempo que eu não via, muito legal estar aqui com vocês. A gente estava lá perto da terra da Ruama, né, semana passada. Foi muito legal. Esse mês de outubro, nós temos algumas comemorações, né? Então, eu queria já começando dizendo às mulheres que hoje, esse mês, né, é chamado de Outubro Rosa, então eu vim de rosa aqui em homenagem às mulheres e dizer que se cuidem, que esse é um lembrete para a gente se cuidar. Mas também, nesse mês de outubro, comemoramos o Dia da Criança e a gente fica pensando, quem tem criança por perto, comprar presente, em como é que a gente vai fazer alguma coisa legal para a criança, até quantos anos ganha presente. Perguntei para o Luizinho, Luizinho, você está tão grandão, quantos anos você tem? Ele tem 11. Será que 11 anos ainda ganha presente, não ganha presente? Como é que ainda é criança, não é criança? Como é que você lida com isso? E a gente fica pensando assim, será que Jesus tinha alguma coisa para falar a respeito da criança? Hoje nós tivemos o culto infantil online, que eu não consegui entrar, mas que eu imagino que foi bem legal. Mas como é que Jesus, qual a perspectiva de Jesus? Será que criança tem lugar no reino de Deus? Como é que Jesus vê essa questão? E pensando nessas coisas, criança nos cativa, né, com um olhar, com um sorriso, com um gesto atrapalhado, com uma observação perspicaz, falando alguma coisa que às vezes adulto preferia que ela não falasse ou não revelasse, né? Tem algumas coisas assim que criança fica feliz só de ver. Eu gostava de brincar com as formiguinhas, que minha mãe dizia que eu chamava de minhas amiguinhas. E uma gota de chuva, uma coisa diferente. Como é que a gente vê isso aí? E hoje eu queria falar sobre no reino como uma criança e a gente enxergando da perspectiva de Jesus, enxergando além daquilo que se vê no dia a dia. Porque a gente vê as crianças e você já pensa algumas coisas sobre o que é ser criança e sobre o que criança não pode fazer. Especial, os adultos pensam que a criança não pode fazer, né? Quando eu ficar grande, eu posso? O que eu posso fazer quando eu ficar grande? Espera um pouquinho, só que eu estou tentando abrir uma coisa que eu já mandei para o Danilo. Abrir aqui. Eu que não estou mudando aqui. Como Jesus via... Muito obrigada, Mandinha. Muito obrigada. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 13 até 15. Como é curtinho, eu coloquei aí. Está na nova versão transformadora, tá? Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado. Ixi, gente, ficou uma coisa caca ali, né? Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Eu acho que a primeira coisa que a criança no reino de Deus, enxergando além do que se vê, é como Jesus tratou as crianças. Uma das coisas que eu percebo é que Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim. Ora, será que a gente tem não deixado, né? Deixe que as crianças venham a mim, por causa de tudo aquilo que os discípulos causaram naquela situação.
Mas tem uma coisa que me incomoda há muito tempo, é quando fala assim, de criar filhos. Porque, para mim, que sou do interior de São Paulo, criar filhos dá a impressão assim, de criar galinha, criar porco, sabe? Que fica assim, jogado, dá comida e isso é o suficiente para aquilo que ela precisa e vai crescendo naturalmente. Né? Criança não tem direito, criança não tem valor, né? Mas Jesus sabia que a criança era um importante. Jesus valorizou a criança. E Jesus, especialmente, ele meio que com essa fala, ele encoraja que os pais, os adultos, as pessoas que estavam por perto, possam trazer as crianças para Jesus. E dentro dessas coisas que você não vê, é a importância de bênção. Mas por que trazer para Jesus? Para conhecer uma celebridade? Será que eles achavam que era legal levar as crianças para conhecer Jesus porque era alguém importante? Para pôr as mãos sobre elas e orar, disse aquele texto. Mas tem aquele sentido de bênção. Aquela coisa invisível, mas que faz uma diferença grande. Você trazer a criança e abençoá-la. Por isso, alguns pais, por isso nós temos o costume de trazer as crianças para serem abençoadas. Eu acho que meu primeiro contato com a Igreja da Liberdade foi na consagração da Olívia, lá embaixo, na Barão de Guape. E foi uma coisa muito legal. Até eu achei assim, que legal naquela época, que eu ganhei a lembrancinha. Eu falei, nossa, até eu ganhei a lembrancinha. Eu ganhei a lembrancinha, a Neuzinha tinha deixado preparado. Mas que coisa importante, quando a gente, enquanto igreja, a gente reconhece e olha e fala assim, Deus precisa de bênção. Então, vamos levar as crianças para que Deus abençoe. Por isso, essa é outra coisa que nós costumamos fazer. E aí você está pensando, mas eu não tenho filho, isso tem a ver comigo. Nossa, agora não dá para ler, né? Mas a continuação diz assim, não as impeçam. Deixa elas virem, não as impeçam. Mas eu não impeço criança nenhuma de vir para Jesus, porque eu não tenho criança em casa, eu não estou fazendo nada. Mas existem várias formas que, às vezes, a gente impede ou causa embaraço. Em alguma versão, fala assim, não as embaraceis. Sabe quando você cria uma distração para a criança, que é muito mais importante, mais legal do que participar do culto infantil? Quando os pais falam assim, não, hoje a gente vai dormir até mais tarde, hoje a gente vai passear. Não vai no culto infantil assim quando dá, tal, não sei o quê, né? A gente, de certa forma, está criando um embaraço, de certa forma, está criando um impedimento, né? Mas como é que a gente pode fazer além disso? Eu lembro do começo da história do ABA, quando o pastor Saito e a dona Rosa comentaram que as crianças estavam jogando pedra no carro do pastor. E aí eles falaram, mas a gente precisa fazer alguma coisa por essas crianças. Nós precisamos abençoá-las. E aí eles resolveram, e hoje é o projeto Instituto ABA, né? Abençoar de várias maneiras. Então, a gente pode ser canal dessa bênção de Jesus para abençoar de várias maneiras. E esses tempos atrás, eu soube de outra coisa assim que me chamou muito a atenção. A Clarice Mihara disse assim para mim, olha, Deus me tocou para que eu orasse pelas crianças. Ela não tem criança, mas todos os dias ela ora pelas crianças. Que Deus vai fazer uma diferença. Depois você vê lá na frente alguém que está por maus caminhos, está desajustado na vida. Faltou, às vezes, uma bênção. Faltou alguém que levasse Jesus. Faltou alguém... Ou sobrou alguém que estava impedindo, que estava embaraçando o caminho daquela criança. E, de certa forma, a gente tem parceria nisso, quando a gente não colabora dessa maneira, né? E que coisa linda. E que a gente... Eu acho que esse primeiro olhar para além dessas coisas, na criança, no reino, essa perspectiva. Como eu posso ser mais como Jesus no trato com os pequeninos? O que Deus pede de mim agora, para que eu deixe as crianças a vir e não as impeçam de vir para o reino de Deus? De repente, Deus está chamando você para trabalhar no culto infantil, né, Neuzinha? Quem sabe, Davi? Mas a Neuzinha e Davi já são da equipe, né? Estou falando porque eles já são da equipe. Mas
que Deus está falando para você nessa manhã? Não pensa o quanto você tem feito, mas pensa o que mais você pode fazer. Uma outra coisa que me chama a atenção é que a criança no reino de Deus, olhando além daquilo que você está enxergando, é que Jesus disse assim no versículo 15, está acompanhando aí? Jesus nos diz, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Ou dos tais é o reino de Deus, disse a Ara. Aí começa a ver com a gente, adulto. O reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu vi uma história, uns anos atrás, sobre uma criança americana chamada Mary Ellen, no ano de 1846. Alguém já ouviu essa história da Mary Ellen? De 1846? Eu fiquei chocada quando eu vi. Era uma criança que ela, dentro do lar onde ela morava, ela sofria muitos maus tratos. E alguém viu e falou, precisa fazer alguma coisa por essa criança. Só que não tinha conselho tutelar, né? Para quem que ia falar? E sabe que não existia lei que cuidasse das crianças. E a pessoa que queria resgatá-la estava tão incomodada, porque foi falar com o juiz várias coisas, ele disse, não posso tirar dos pais. Os pais têm o direito de cuidar dela, como quiser. Porque a criança é propriedade dos pais, né? Meio que era vista assim. Daí, essa pessoa que queria resgatar a menina que estava sofrendo muito, ela recorreu a uma outra lei, que já existia em 1846, Lei de Proteção aos Animais. Para resgatar da crueldade, os animais estavam sofrendo crueldade. Aí ela entrou com essa alegação. Olha, essa menina, Mary Ellen, ela pertence ao reino animal. Logo, ela tem direito de ser resgatada, que ela tem esse direito. Essa lei que se aplica aos animais, contra a crueldade dos animais, se aplica a ela. Vocês já imaginaram a situação? Agora, essa questão desencadeou o início das leis de cuidado às crianças, né? E os advogados aí, se eu estiver errada, me corrija, viu? Mas foi o que eu li, o que eu ouvi, depois eu fui pesquisar, e foi isso mesmo. Aí foram criar leis de proteção às crianças. Mas Jesus disse que o reino de Deus pertence aos que são como elas. Quem pertence àquele reino tem alguns direitos. Tem algumas coisas que Jesus nos abre a porta, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Porque nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem dado dentro daquele que é o seu reino. Algumas coisas que nós vimos, como eu quero ler o texto, deixa eu ver se eu pus, de Colossenses 1, 13 a 20, e aí é um lembrete também, para quem fez o Bíblia na Quarentena, com o pastor Takashi em Colossenses, deve lembrar disso aí. Aliás, momento aqui, né? Temos ainda a Bíblia na Quarentena. Estamos rodando 3 grupos de Bíblia na Quarentena. Se você ainda não entrou no grupo, dá para você entrar ainda, tá bom? Fica atento aos avisos que dá para você entrar. Mas o texto de Colossenses diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pulando um pouquinho, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Digitação errada ali também. Gente, Deus, quando a gente conhece Jesus, e a gente entregou a nossa vida para Jesus, nós fomos transportados de reino. A gente estava no reino das trevas e a gente passou a pertencer ao reino da luz. Então, é isso que está à nossa disposição, essas coisas que nos vêm como direito, e é isso que o Senhor nos convida. O que é que falta ainda para você viver no reino do Senhor? O que é que Deus tem à disposição, porque Ele já abriu o caminho, já nos transportou. Vivendo em plenitude, em amor, em reconciliação, em paz.
às vezes a vida da gente não tem isso. A gente está vivendo ainda, pertencendo ao reino da luz, a gente parece que quer viver ainda como se estivesse no reino das trevas. Mas viva como quem pertence. É isso que Jesus nos dá de possibilidades. Viva como quem pertence, em plenitude, em amor, reconciliação. Não com coisa assim, sabe? Não com coisa de fora, que você finge que tem paz, mas não tem. Você finge que tem amor, mas não tem. Você finge que tem reconciliação, mas não tem. Não, não é isso não. É de verdade. Essa é a coisa boa do reino de Deus, que é de verdade, que o Senhor nos abre espaço. E a terceira coisa que eu percebo a criança no reino de Deus, é Jesus dizendo, seja como criança. Versículo 15 diz assim, eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Você, quando lia esse texto, outras vezes, você tinha percebido que existe uma condicional aqui? Se você não for como uma criança, de modo algum. Eita, pesado, né? De modo algum, de maneira nenhuma, você entra no reino de Deus. Mas como é que é ser como uma criança? Jesus não explicou nesse pedaço, e nem exatamente, claramente, ele não deu um texto dizendo o seguinte, para ser como criança, 2 pontos. Não tem alguma coisa assim na Bíblia. Mas o que a gente percebe da criança, você fala com ela, ela acredita. Não é? Vai crescendo um pouquinho, a criança vai perguntando, por quê? Por quê, né? Mas às vezes é um porquê de querer entender, menos de porquê de questionar, né? Mas a criança, em geral, ela é simples. Meu sobrinho, quando era pequenininho, eu falei para ele, senta ali com os outros meninos. Ele sentou. Ele não perguntou por quê. Ele sentou. Simples. Humildemente. Alguém vai te dar a comidinha, você está ali com um potinho da comidinha esperando? Ganhou a comidinha, obrigado. Está percebendo, está pensando na nossa vida do dia a dia como adultos, cheio de preocupações, cheio de problemas, cheio de inquietações. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ter inquietações. Inquietações no sentido de não pensar no futuro. Não é ser irresponsável, mas é confiar no Senhor. Às vezes a gente tem as nossas questões, as nossas lutas, mas a gente confiar o que é que o Senhor tem. E tem uma pessoa na Bíblia que chegou para Jesus e também falou isso. Jesus, espera aí, Jesus, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Está vendo outra coisa muito definida? Não é, pode ser que você não veja o reino de Deus. Talvez. Não. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água do Espírito. É isso que ele estava querendo dizer. Por quê? Porque o Nicodemos, imagino que já era um senhor de idade, e ele chegou para Jesus e falou assim, mas peraí, como é que eu vou nascer de novo, assim, sendo velho? Dá para nascer de novo? E Jesus disse para ele, você tem que nascer da água e do Espírito, nascer espiritualmente. É você, aqui por dentro, começar tudo de novo. Sem os seus preconceitos sobre como é que você deve conduzir a vida. Tem sido uma coisa muito legal a gente andar com o pessoalzinho que conheceu Jesus agora e está começando a entender como é que é isso de verdade no dia a dia. Como é que Jesus lida com essa questão? Como é que Jesus pensa disso? Você tem que começar tudo de novo, aprender como se fosse uma criança. Aqui não estou falando de ser imaturo, porque a Bíblia nos recomenda a maturidade. Mas Jesus está falando de ser como criança, e eu entendo que é essa simplicidade, essa confiança, essa humildade de buscar o Senhor no meio das coisas que estão vivendo no dia a dia.
Sabe, aquela coisa de viver o novo. Criança tem essa coisa de descoberta, né? Como é que isso funciona? Como é que é isso? Não, Jesus, peraí, eu sei como que é isso. Aí alguém fala assim, não, porque na Bíblia está escrito. Mas para mim não funciona assim. Criança não fala assim. Se você fala, 2 mais 2 é 4, né, Pri? Ele fala assim, é 4. Você vai ensinar como que conta, lógico, né? Mas é aquele caminho de confiança, aquele caminho de você confiar em Jesus. E, novamente, aqui eu não estou falando só para aqueles que têm anos cronológicos mais novos. E não estou falando de anos cronológicos. Quantos anos você tem no seu RG, na sua certidão de nascimento? A gente está falando, e nem de anos de vida cristã. Porque eu, Liana, eu já tenho 42 anos de vida cristã. Não estou falando disso, mas todos os dias o Senhor nos convida para ser como uma criança. Se a gente quer chegar, entrar no reino de Deus, é isso. Agora, porque o Senhor não deixa muito claro, eu convido você a perguntar para Deus. Senhor, se eu não posso entrar se não for como uma criança, o que o Senhor quer de mim? Como é que eu preciso ser mais como uma criança? O que a gente olha, assim, das crianças simples, humildes, tentando aprender a nova vida, tentando a engatinhar, depois tentando a caminhar. Às vezes cai, é verdade, mas está tentando caminhar no reino de Deus, em maturidade. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Sabe o que é empolgante no reino de Deus? E isso eu amo de monte, é que todos os dias são novos diante do Senhor. Todos os dias é oportunidade de fazer novo. Não só quando a gente faz aniversário, que aqui a gente tem uma aniversariante também hoje. Depois eu vou falar com ela. Ou se eu não falar, já estou falando aqui já. E ela sabe quem é. Todos os dias a gente pode nascer de novo com Jesus nesse sentido. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, eu sei que tem um monte de problemas lá na frente. Mas hoje eu escolho confiar no Senhor. Hoje eu escolho saber o seu caminho hoje para mim. E eu vou caminhar. Tomando uma palavra emprestada do Saint-Exupéry, que falou através do Pequeno Príncipe, que diz que o essencial é invisível aos olhos. Desculpem aí a minha digitação complicada. O que Jesus te convida a enxergar no dia de hoje, a criança no reino de Deus, além do que você vê. Não aquela criança que estorva, não aquela criança que não sabe de nada, não aquela criança que está para nada. Que lições Jesus tem? Uma, vá até Jesus. Não cause embaraço para quem quer chegar a Jesus. Mesmo que a pessoa tenha idade. Estou falando espiritualmente. A pessoa quer chegar a Jesus, é uma pessoa de idade, não cause embaraço. Vá, facilite o caminho. Viva no reino que pertence. Se você é como criança, e nós fomos transportados do reino das trevas. Que vivamos assim no dia a dia da nossa vida, no dia a dia, e nós possamos ser. Porque o reino de Deus não consiste no que a gente faz. O faz vem em decorrência do fazer, do ser. Consiste em ser. Jesus não disse o seguinte, você não entra no reino de Deus se você se comportar como uma criança. Ele disse, se você ser como uma criança. Está falando de coisas interiores. Está falando do nosso jeito lá de dentro, que produz as motivações que levam às nossas ações. E o Senhor nos encoraja, nessa manhã, a ir até Jesus. E olha que coisa linda, o versículo 16, que eu acho que eu não pus. O versículo 16 nos diz assim, quem está com a Bíblia aberta, em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Se a gente se tornar como criança, nessa perspectiva de Jesus, no reino de Deus, a gente
volta lá no versículo 13. E Jesus fala, deixa vir a mim, e eu vou abençoar, e eu vou pôr as mãos. Se você, não sei o que você está vivendo no seu dia a dia, mas pergunta para Jesus, será que eu preciso nascer de novo? Se você nunca nasceu de novo, eu te convido, procura um cristão de verdade, pergunta para ele, como é que é nascer de novo? Me ensina a nascer de novo. E se você nasceu de novo e está mais como velho, às vezes você tem pouca idade cronológica, mas está se comportando como velho, está sendo como velho, ou seja lá, pergunta para Jesus, como é ser como criança? O que eu tenho que fazer para ser como criança? E para cada um, Jesus vai falar alguma coisa. E nesse momento, eu convido você a confiar no Senhor. E se você precisa, criança tem outra coisa, né? Não tem medo de pedir ajuda, né? E de dizer que não sabe. Adulto tem vergonha de dizer que não sabe, né? Mas pergunta, pede ajuda. Aí vai ter bênção do Senhor. Então, com isso, eu digo a todos, todas, feliz Dia da Criança. Deus abençoe cada um. Sérgio?